Olá para você que nos escuta. Estamos aqui no segundo episódio do Saga Cast. E hoje estávamos ansiosíssimas por este momento, né, Gabi? A gente Sim, tem aqui um convidado especialíssimo, o Neilson Crepaldi, ou Ney Crepaldi, como vocês queiram chamar, assim, né? Ele é muito especial. E hoje a gente, muito especial, né, Gabi? muito Muito especial. especial demais. E, né? Hoje ninguém vai contar pra audiência aqui os 10% que a gente combinou depois de marketing, né, e tal. Tudo bem. Exatamente, Beleza. Não sei, a gente exatamente. não precisa, deixa debaixo Não, do, deixa aí, né? deixa Deixa pra aí, lá. essa Vamos parte tampar com a aí, peneira isso deixa aí. pra lá. Já É. evidenciou, então. Então, ó, e hoje a gente vai falar de um assunto quentíssimo, que é sobre o que, Gabi? Inteligência artificial. É um assunto, o assunto Generativa. do O momento, assunto do né? momento. E o Neilson, ou Ney, é um especialista e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Vai desmistificar essa caixa Sim, preta aí que todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que que é e como usar, né, Gabi? sim, principalmente como usar, né? A gente ainda tá nessa fase da descoberta e ele vai explicar pra gente aqui como a gente pode fazer uso, né? Muito bem. Sem maiores delongas, vamos apresentar aqui então o Ney, ou Neilson Crepaldi. Ó, o Neilson é diretor de tecnologia na A3 Data, é doutor em sociologia econômica e mestre em sociologia da cultura, foi pesquisador visitante na Senspo, em Paris, entre 2017 e 2018, é professor há mais de 10 anos, tendo lecionado nos principais cursos de engenharia de dados do Brasil. Neilson também é ambassador da AWS, no programa de ambassador, né, da AWS, possui 5 certificações AWS, certificado Neo4j e certificação Apache Spark. Muito bem, isso é só um resumo do currículo dele, que daria umas 20 páginas, né, Gabi? Então, Com assim, certeza, não com dá para certeza. contar tudo, Se né? a Isso gente é só precisa um de um resumo. unicórnio, a gente tem aqui Ô, agora, Sara, né? eu ouvindo você falando isso Exatamente. aí, eu até tô achando que eu tô valendo isso tudo, sabe, gente? Ele tá valendo. Tá Gente, valendo. ele é diretor de tecnologia, como a gente tava falando aqui, mas o cara é formado em regência, música com habilitação em regência pelo Pela... FMG. Então é unicórnio, né, Gabi? Exatamente, É exatamente. Cruz unicórnio. credo, gente. É, Então é isso aí. Vamos começar então esse papo, que eu acho que vocês estão curiosíssimos para escutar esse unicórnio falar. Então vamos lá, unicórnio. O Ney, né? Maravilha. vamos mudar o unicórnio pra É, Ney. Maravilha. O unicórnio foi ótimo, viu, gente? Depois eu vou ganhar até um bichinho de pelúcia lá pra poder enfeitar o escritório. Sara, Gabi, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Um abraço pra você que tá assistindo aí o podcast, ao SagaCast. Gente, prazer, eu sou o Ney. A Sara já, né, já fez toda a propaganda ali a meu respeito, mas eu tenho trabalhado com tecnologia já há alguns anos. Hoje sou CTO na 3Data, que é uma consultoria especializada em dados analytics e inteligência artificial. E a coisa interessante, gente, é que a gente falou isso aqui em algum momento, né? Inteligência artificial, mas especialmente essa última modalidade, né, por assim dizer, que a inteligência artificial tem sido utilizada no mercado, que é a IA generativa, né? Esse é o assunto do momento, de fato. Todo o mercado, a gente que está acompanhando o mercado com uma visão mais geral, vê todas as empresas muito empolgadas, muito inclinadas a começarem projetos, começarem iniciativas internas nesse assunto. Isso é algo que a gente tem acompanhado bastante também. E acho que é isso, né? legal. Eu queria fazer algumas. Eu queria começar pedindo, né, para o Ney ele explicar para a gente o que é a inteligência artificial, o que é a inteligência artificial e machine learning e também a IA generativa. Eu acho que é interessante aqui para quem não conhece 100%, não tá tão. Acho que seria legal a gente trazer inicialmente essas Boa, Conceito, né? informações. Essa parte mais boa, conceitual. bacana. Sim, De uma forma bem simples, Não, para que bacana. todos entendam. Eu exatamente. acho que, assim, inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Já, Sim, já é um campo de estudos 80, né? há bastante tempo. exatamente, já tem bastante tempo na matemática, na estatística, né? Mas hoje no mercado a gente tem dois grandes, por assim dizer, duas grandes vertentes de utilização desse tipo de tecnologia. Uma aplicação da inteligência artificial que a gente chama de aprendizado de máquina e essa nova forma, né, de trabalhar com inteligência artificial que a gente chama de inteligência artificial generativa. Bom, basicamente, o aprendizado de máquina ou machine learning, como a gente fala aí também, ele tem como objetivo
prever alguma coisa, prever um resultado, né? Então, casos comuns, por exemplo, eu quero prever qual vai ser a demanda da minha empresa no próximo mês. Eu quero prever qual vai ser o volume de vendas. Eu quero prever se um cliente vai, a gente usa esse termo churnar, se ele vai deixar de ser um cliente. Eu quero prever se o cliente vai pagar ou não a conta dentro do limite de prazo. Eu quero prever se uma transação de cartão de crédito ela é fraudulenta ou não. Então a gente quer prever coisas, quer olhar para o futuro e ter uma predição mais apurada quanto possível de algo que ainda não aconteceu, que está no futuro, né? Esse são os casos de uso clássicos, né, por assim dizer. A inteligência artificial generativa, por outro lado, ela não necessariamente tem como objetivo prever alguma coisa, mas como o próprio nome já diz, generativa, ela gera conteúdo, né? Então ela gera texto, imagem, alguns modelos mais sofisticados que acabaram de sair agora no mercado, eles geram inclusive vídeos, né? Vídeos. Então, basicamente a inteligência artificial generativa, ela gera conteúdo, texto, imagem, vídeo, e ela tem sido muito utilizada para trazer soluções, obviamente, de produção de conteúdo mesmo, para acelerar, para facilitar, para tornar mais eficiente o trabalho das pessoas de uma maneira geral. Imagina, nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas também para construir assistentes. Esse tipo de caso de uso está sendo bastante explorado agora no mercado. Não dá para falar que é comum, porque como a tecnologia é muito nova, o mercado está todo experimentando e ainda existe uma dificuldade do mercado na adoção e nível de produção dessa tecnologia. Mas assistentes, eu não sei você, mas eu detesto conversar com aqueles chatbots, né, que fazem digite 1 se você quer isso, digite 2 se você quer aquilo, aquela conversa truncada. Então, com essa tecnologia de IA generativa, a gente consegue desenvolver assistentes que têm uma conversa extremamente sofisticada, né, com as pessoas. Quase não dá para perceber que você está conversando com uma máquina. Isso é algo legal, é algo que a gente sempre discute, né? Porque eu e a Gabi, a gente atende também escritórios de advocacia, a Gabi é especialista na área comercial, e uma das coisas que a gente estava debatendo é exatamente este ponto, porque assim, ó, os escritórios de pequeno porte também querem aproveitar a tecnologia, né? Hoje ela está cada vez mais acessível. Então, e a gente tem essa dificuldade de trazer para a solução tecnológica, né, Gabi, essa personalização que precisa, porque, poxa vida, é um atendimento de advogado, alguém precisa ser da sua confiança, precisa ser pessoal, né? E como que a gente faz isso? É um desafio, né, Gabi, que a gente enfrenta. E é até interessante porque a gente precisa entender quais os cuidados a gente tem que ter a partir disso, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente quanto cliente, a gente quer um atendimento mais personalizado possível. E nem sempre a empresa ela consegue fazer dessa forma. Uhum. Ela vai precisar de recursos ali programados já, né? De automações ali que já estão pré-definidas algumas informações. Só que qual cuidado a gente precisa ter hoje para o comercial em relação a isso? Por exemplo, é interessante que essa pessoa ela saiba que está conversando com uma máquina, pensando na experiência do usuário? Eu acho interessante, eu acho que assim, transparência é algo muito importante, principalmente que a gente fala muito hoje sobre LGPD, né? Como que o meu dado está sendo utilizado, como que a minha conversa está sendo utilizada. Mas assim, eu acho que existem alguns níveis quando a gente vai falar de soluções de inteligência artificial generativa, né? Então, alguns casos de uso, esses assistentes que a gente mencionou. No ano passado, eu tive a oportunidade de estar no reInvent, né? Que é um dos principais eventos da AWS no mundo. Eles apresentaram alguns casos de uso. E por exemplo, muito interessante que eles apresentaram é um vendedor completamente autônomo, né? Oh, que legal. Então, aquela muito experiência clássica de venda... Todo mundo querendo agora já. Que não é possível você ter, né? Quando você entra num site de compra, né? Você normalmente já sabe o que você quer. Então eu procuro, eu quero um tênis, eu sei qual tênis que eu quero, qual cor, eu vou lá, qual cor que eu quero, eu vou lá, procuro, faço a compra, o tênis chega na minha casa, mas eu não tenho aquela experiência que é bastante importante em algumas situações de ir à loja, perguntar para o vendedor, ter aquele feedback aí, tá legal. Tá legal. O que você acha? Porque o vendedor ele conhece mais produtos do que a gente, ele tem uma visão mais completa assim, né, do que
né? Imagina que eu seja um corredor, ele sabe sobre tênis de alta performance, tênis que ajudam ali a corrida, enfim. Então a gente perde essa sensação da assistência. E aí, com a inteligência artificial generativa, nessa ocasião, eles comentaram de um case muito interessante, onde eles implementaram um assistente completamente automatizado. Então, eu entro em contato Muito com ele bacana, via muito chat, legal. né? Uma conversa, e eu faço aquele mesmo roteiro que eu faria estando numa loja. Então, olha, eu quero comprar um tênis. Legal, qual tênis você gostaria de comprar? Eu quero comprar um tênis que dê pra ir pra praia, mas que seja bom pra corrida. Ah, tem esse e esse que são ótimos. Ah, eu quero um tênis que seja bem avaliado. Ah, os dois mais bem avaliados são esses dois. Maravilha. Qual cor que é? O tamanho? Ah, eu quero azul. Não tem azul, tem vermelho. Pode ser? Pode. Então, toda essa interação do vendedor com a pessoa, ela foi feita de maneira automatizada. Ao fim dessa interação, a compra foi feita e o produto foi enviado para casa da pessoa, né? Na época eles mostraram esse case que foi implementado junto com o Buy with Prime, né? O Prime, aquele mecanismo de compra da própria Amazon, né? Que já tá todo integrado. Agora, obviamente, existem algumas coisas que são importantes a gente discutir do ponto de vista ético relacionados ao uso dessa tecnologia. O primeiro e mais simples deles, eu acho que é algo que tem uma certa desconfiança, né? Um certo desconforto de uma parcela dos profissionais aí do mercado, que é aquela história de eu vou ser substituído pela inteligência artificial, né? E eu acabei de falar de um caso de um vendedor autônomo, né? Então, assim, Opa, eu tô indo embora. na verdade, gente, o que eu acho, né? Eu acho que a inteligência artificial generativa, embora ela tenha se mostrado uma tecnologia capaz de realmente revolucionar a forma como a gente faz negócio, a forma como a gente trabalha, mas ela ainda é muito incipiente em termos de maturidade para conduzir processos que envolvem pessoas, né? Então, assim, eu não vou acabar com o meu time de vendas e substituir por robôs automatizados, porque eu vou ter problema, né? Não é algo tão Sim. sofisticado dessa maneira, né? Que são coisas pontuais. E, obviamente, eu acho que todas as empresas né, a gente lida muito com empresas de tecnologia, que produzem tecnologia, não é esse, obviamente, o objetivo, né? De substituir pessoas, de cortar custo demitindo pessoas, mas é potencializar o Trabalho trabalho de humano. time, o trabalho humano, o trabalho É. de times. Se eu tenho um time de 100 pessoas capaz de atender 1000 clientes, eu consigo, talvez, com esse time de 100 pessoas, atender 10.000 clientes utilizando IA generativa, sendo que a gente vai potencializar o trabalho, a eficiência dessas pessoas. Eu acho que é um pouco por aí que essa conversa vai. E o segundo ponto, que é um ponto mais complicado, né? Eu vou mencionar ele bem rapidamente, que é o ponto da ética das decisões automatizadas, né? Esse ponto ainda é um ponto bem sensível. Sim. Na legislação que a gente tem hoje no Brasil, tanto no Brasil, né, eu não sou nenhum especialista, tá, gente? Tem especialista aqui, que é a Sara, mas a legislação no Brasil e no mundo, né, de proteção aos direitos de dados, aos dados pessoais, ela atesta que qualquer decisão feita por inteligência artificial ela tem que ser transparente, né? E a gente teve problemas com isso porque alguns modelos de inteligência artificial mais sofisticados, eles são o que a gente chama de caixa preta. Você não consegue explicar a decisão, né? Óbvio que com a inteligência artificial generativa, hoje já tem mecanismos que explicam a linha de raciocínio, a gente chama de chain of thought, né? A linha de raciocínio, a cadeia de raciocínio que foi utilizada para tomar uma decisão, mas obviamente decisões como eu vou aceitar um cliente ou não, eu vou aprovar um seguro ou não, esse tipo de decisão não deve ser tomado por inteligência artificial. A gente pode utilizar a inteligência artificial para automatizar todo o processo, mas na ponta o sim ou não é muito importante que ele seja feito por um ser humano. É muito interessante esse ponto que você tocou, Ney, porque assim, ó, o primeiro ponto que a gente precisa desmistificar, porque assim, para mim parece meio ficção.
os homens, a humanidade será substituída por máquinas. Isso me soa meio ficção, sabe? Porque, mas ao mesmo tempo, a gente percebe, né? Principalmente Gabi, que trabalha também com implantação de chatbot, enfim, eu também trabalho trazendo tecnologia também, né, para as organizações jurídicas, a gente observa essa resistência com tecnologias, com o uso de tecnologias muito menos sofisticadas, né? E eu penso que isso tem a ver com uma falta de educação educação formal, que eu digo, para o desenvolvimento das habilidades essencialmente humanas, né? Porque se a gente começa a ter o trabalho mecânico sendo possível, executado e é melhor, né, com mais eficiência pela máquina, nós precisamos ser mais humanos, né? E o que quer dizer isso, né? Quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver nesse trajeto, né, dentro dessa perspectiva para que a gente consiga ser sustentável. Exato. Porque, como a gente falou no primeiro episódio, né, Gabi, quando a gente fala de empresa, a gente fala de organização, a gente precisa falar de sustentabilidade. Exato. E sustentabilidade financeira também, cara, exatamente. Então, assim, ó, qual que é o valor que um ser humano envolvido naquele processo traz? E muitas vezes as pessoas não receberam educação para isso também, né? Falta muito isso, né, Ney, assim, no mercado. Eu acho que você que está aí há mais de 10 anos aí, formando pessoas, formação mais técnicas e tudo, acho que falta muito isso também, né? O que você pensa? Sim, e é engraçado porque nesse ponto que você mencionou, tem duas coisas que eu acho interessante mencionar. Uma delas a inteligência artificial generativa, ela ficou muito difundida, né? Assim, no geral, né? Hoje você tem uma interface lá chamada ChatGPT que qualquer pessoa com um smartphone na mão... Isso era até um ponto que a gente queria que você falasse, assim, por que você pensa que gerou tanta comoção? Era algo que já existia dentro dos laboratórios, não estou dizendo que era popular, mas assim, esse impacto aí, por que você acha que gerou esse impacto tão grande e está gerando tanta transformação? Porque até quem não sabe, assim, as pessoas eu acho que começaram a usar meio sem se dar conta do que estavam fazendo. Sim. Esse tal aqui, eu já ouvi a pessoa sem a menor noção do que estava fazendo, mas estava usando e estava gostando, assim. Aí nós temos aquela situação que é algo que, pelo menos assim, é a minha percepção, tá, pessoal? Assim, né? Podemos não concordar, isso que a gente está perguntando. Né? Mas eu vejo muita gente utilizando IA generativa errado, né? Por uma falta de preparo, de uma educação, de um entendimento, assim, de como que a coisa funciona, para que serve. Mas, assim, primeira coisa, fato é que uma tecnologia absolutamente inovadora, robusta, que estava dentro dos laboratórios das maiores big techs do mundo, chegou na mão da pessoa do dia a dia, assim, né? Tá na minha mão. Uma pessoa com celular, com acesso à internet, consegue entrar ali, né, no mais conhecido deles, que é o ChatGPT, né? Que é nada mais do que uma interface para eu poder conversar com essa IA generativa. Eu uso, eu peço para ele me ajudar em algumas tarefas. Então, ao mesmo tempo de que esse salto ele foi extremamente importante para essa tecnologia chegar na mão das pessoas, ainda há muitos problemas de utilização errada. E essa discussão ela tem vindo na educação, né? A gente tem visto professores falando, porque meu filho está usando o ChatGPT para fazer o dever de casa. Gente, está certo ou está errado? Não sei, precisamos discutir, depende, né? O que eu acho que é ruim, né? É a gente colocar na IA generativa a responsabilidade de executar uma tarefa para a gente e pegar o primeiro output, a primeira resposta que ela dá como resultado final. Isso é péssimo, né? Sim. Porque a gente tem vários problemas. A gente tem um problema conhecido como alucinações, né? Sim. Que a IA generativa ela traz informações erradas para quem entende como essa tecnologia funciona. Isso é um resultado muito esperado, porque a IA generativa ela não é um mecanismo de busca, ela constrói texto. Basicamente o que ela faz, ela começa a construir um texto, aí ela prevê qual é a próxima palavra mais provável, qual é a próxima palavra, vai encadeando palavras e aí vai construindo um texto. Só que ela faz isso de uma maneira tão sofisticada, né? Que convence. E aí nós temos aqueles casos, né, que ficaram conhecidos no mercado de um juiz que soltou uma sentença com jurisprudência que não existia. Tem artigos sendo escritos, artigos científicos citando outros artigos que não existem. Mas isso é um comportamento esperado da inteligência artificial generativa. Hoje a gente tem diversos mecanismos para
travar esse tipo de comportamento, né, para ter uma informação mais bem sedimentada, mecanismos de busca. Mas o ponto e aí eu vou citar um estudo que eu vi de 2 alunos da pós-graduação no MIT, salvo engano, eles fizeram um estudo muito interessante. A gente conversou aqui no início e falamos que o foco da IA generativa é potencializar o trabalho das pessoas. Sim. Beleza. O que eles fizeram? Eles pegaram um universo grande ali, salvo engano, de mais de 300 pessoas, pediram para essas pessoas produzirem textos profissionais, né? Um e-mail delicado, um e-mail formal, esse tipo de texto que você faz no dia a dia ali do trabalho. E aí um grupo, cada grupo, né, tinha um grupo de tratamento, um grupo de controle. Cada um dos 2 grupos tinha que produzir 2 textos. O primeiro era feito sem nada. O segundo, o grupo de tratamento usou o ChatGPT. E o grupo de controle usou uma ferramenta de edição de texto, mas que não tinha nenhum tipo de inteligência artificial. Resumo da ópera, né? O que eles descobriram? Que o grupo que usou o ChatGPT não só conseguiu produzir textos melhores, mas produziu em muito menos tempo, né? Então conseguiu fazer muito mais rápido. É aí que eu acho que está o valor dessa tecnologia para a gente, né? Não é que eu preciso escrever um e-mail, eu preciso escrever um artigo, eu não vou usar o ChatGPT para escrever o artigo para mim, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Não é essa a ideia. Mas a inteligência artificial generativa, ela é um excelente ponto de partida. Então eu posso fazer um prompt, que é aquela instrução inicial que a gente dá, dizendo muito criteriosamente o que eu quero falar, qual que é o assunto, etc, etc. E eu vou ter um primeiro texto, um primeiro draft, né? um primeiro rascunho ali, muito bem feito, e em cima dele eu vou trabalhar, eu vou revisar, eu vou montar o quebra-cabeça, eu vou modificar, e no final eu vou produzir um texto com a ajuda da inteligência artificial generativa muito mais rápido do que eu faria se a gente fizesse do zero. Perfeito. Perfeito. Quer perguntar alguma coisa? Eu tô pensando aqui, deu um gancho muito interessante do que ele estava falando sobre aquela questão que a gente estava conversando do contexto. Porque assim, né, quando você fala comigo assim, a gente deu aquele exemplo clássico aqui do chatbot, por exemplo, né? Tem que ter um script, enfim, não sei a parte técnica aí do comercial, né, Gabi? Mas assim, precisa ter algo pré-concebido. Isso me dá a ideia de que para a gente trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial dentro das operações, a gente precisa já ter atingido um certo nível de maturidade, Sim. sabe? Será que usar IA é para qualquer contexto? Qual que é a estrutura mínima que eu preciso, sabe, para trabalhar essa tecnologia? É algo que a gente estava conversando. É para todo mundo? É para qual nível de maturidade? Existe alguma referência de modelo de maturidade para mencionar isso, para mensurar isso? Como Muito acontece? Bom. Aí eu vou citar um outro dado curioso que eu tive acesso recentemente, uma pesquisa recente da Bain, né, uma consultoria conhecida no mercado, estudou profissionais da área de tecnologia e aí fizeram 2 perguntas interessantes sobre inteligência artificial generativa. Primeiro, sua empresa está usando? A maioria das empresas já começou alguma iniciativa, mas a nossa percepção, o que eu estou vendo do mercado é que essas iniciativas ou elas são muito pontuais ou elas são descoordenadas, né? Então você tem uma pessoa num time fazendo uma coisa, outra pessoa num time fazendo outra, você não tem uma diretriz institucional, você não tem uma estratégia de implementação desse tipo de tecnologia, e uma parcela mínima das empresas do mercado já tem uma estratégia mais consolidada, algumas estão até contratando diretores específicos para isso. A gente está vendo surgir um novo cargo do mercado, que é o diretor de inteligência artificial, né? Então, seu ponto é assim, todo mundo pode usar em níveis diferentes, obviamente, porque igual o ChatGPT provou que todo mundo pode consegue usar, mas o negócio é o resultado que você vai ter depois por conta da estratégia. E às vezes não se percebe, talvez, né, Gabi? A gente estava discutindo isso também. Não se percebe o valor da tecnologia porque não há uma estratégia clara por trás de utilização. Exato. Sim. Inclusive, nessa pesquisa que eu estava falando, o outro ponto que eles acharam que foi super interessante foi... Perguntaram para os profissionais por que a sua empresa não está investindo em IA generativa, e a resposta mais citada foi:
a minha empresa não sabe o que fazer com isso, né? Legal. Quer dizer, não tem case, eu não sei como aplicar, porque, né, gente, assim, infelizmente nós não vivemos num mundo onde as empresas têm dinheiro infinito para gastar, né? É. E cada vez mais a gente precisa, qualquer iniciativa, qualquer projeto, qualquer inovação que você vai começar, tem que apresentar resultado, né? Sim. A gente tem que ter uma estimativa de resultado. Então, se eu vou começar algo sem saber onde aquilo vai dar ou qual é o resultado tangível que essa proposta vai trazer para o meu negócio, a gente, né, ninguém vai fazer. Pelo menos é isso que a gente tá vendo ali no mercado. Então, nesse ponto, e isso eu acho que é um esforço grande do mercado hoje. A gente vê grandes empresas aí, a AWS, a própria 3Data, né, diversas outras consultorias, ajudando o mercado a começar os seus cases e a provar o valor já para começar a ter casos de uso, né? Sim. Hoje a gente tem muito pouco ainda. A gente, sobre isso, é interessante porque, assim, eu acredito muito que as empresas elas não saibam qual estudo fazer para saber se é a hora de começar ou não a usar. Porque eu acho assim, o que eu preciso para começar a usar? Qual é o meu momento? O que eu devo fazer? Boa, muito bem. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem alguns níveis, né? Primeira coisa, essa tecnologia ela é acessível, mas tem uma coisa que eu sempre falo, né, nas palestras que eu dou, com o meu time lá, com as pessoas que trabalham comigo, hoje a gente tem tecnologia para fazer IA generativa funcionar de uma maneira muito fácil. Então, assim, fazer isso funcionar hoje é muito fácil. Fazer funcionar bem é outra história, completamente diferente. Então, assim, é muito fácil você colocar um modelo de IA generativa de pé que alucina, que fala coisa errada. É Opa, simplesmo de fazer. deu ruim, né? Em 2 horas a gente senta ali, faz um código, a coisa tá de pé na AWS usando Bedrock, é super fácil de fazer. Agora, como é que eu controlo as respostas? Como é que eu meço a qualidade das respostas? Como é que eu coloco, a gente chama de guardrails, né? Aquelas travas para conteúdo indevido, respostas de coisa que a gente não quer que traga a resposta, né? Enfim, isso é muito complexo e eu acho que passa por alguns níveis. O primeiro deles é IA generativa não é diferente de IA tradicional no que toca à sua fonte. Qual que é a fonte disso? Seus dados. E aí nós voltamos àquela máxima que a gente sempre fala no mercado. Garbage in, garbage out. Entrou lixo, sai lixo. Se os seus dados forem ruins, você vai ter uma ferramenta ruim, uma solução ruim, predições ruins. Você vai ter um assistente ruim. Não tem jeito. Se os meus dados não tiverem uma qualidade mínima, acabou, não tem o que fazer. A gente pode ficar tentando fazer malabarismos, né, com os dados, tentando tratar, mexe, né, faz uma gambiarra aqui, outra gambiarra ali, a coisa não vai chegar. Então, primeira coisa, a qualidade dos dados que eu tenho à disposição. Segunda coisa, eu preciso de um time minimamente qualificado para poder tocar esse tipo de projeto. Então, preciso de alguém que entenda, né, um desenvolvedor que entenda da tecnologia, mas eu preciso de alguém que tenha uma certa vivência em IA generativa, né? As consultorias estão aí para isso, para poder ajudar, mas que entendam esses detalhes que no fim das contas fazem total diferença, né? Recentemente a gente teve um caso aí de uma companhia aérea que implementou um assistente, uma pessoa teve um problema, o assistente, né, utilizando IA generativa, inventou uma política de reembolso que não existia, né? E aí, quando o usuário foi questionar a companhia, o que eles responderam? Não, mas você tinha que ter lido a documentação. Mas vocês não implementaram o assistente justamente para eu não ter que ler a documentação? E aí que você começa a ficar numa zona cinza, numa zona muito nebulosa. E é exatamente esse o ponto de você começar a criar essa maturidade. Existem duas outras coisas que eu quero citar que são extremamente importantes para a gente pensar num nível um pouco mais alto assim, né, de estratégia. Primeira coisa é, de fato, ter uma estratégia institucional, uma estratégia organizacional para a IA generativa. E aí, gente, isso aqui que eu vou falar é minha experiência de mercado, não é nada específico a IA, mas qualquer coisa que a gente vai começar, qualquer iniciativa, qualquer investimento, qualquer, né, coisa relacionada a CAPEX, enfim, precisamos ter um objetivo. A gente precisa saber onde a gente vai chegar, a gente precisa saber o valor para o negócio. Sim.
Primeira coisa, né? Então, desenhe o valor para o negócio, mapeie as dores Que eu que você desejo tem. atingir, Cálculo, né? né? Mapeie quais são as dores, o que a gente precisa resolver, onde que a gente pode potencializar o negócio ou tornar o negócio mais eficiente. Isso é a primeira coisa. Sim. Segunda coisa, hoje a gente está falando muito sobre isso. É muito fácil você começar projetos de tecnologia e esse negócio sair do controle. Você se perder, você não saber, o custo ficar inviável. Sim. É muito fácil. Então, existe um esforço enorme que a gente faz em governança de dados e governança de inteligência artificial. Então, a gente precisa ter processos internos para controlar o custo, para controlar as decisões, para controlar a qualidade das respostas, se não está alucinando, enfim, toda essa parte de governança acaba se tornando absolutamente importante também. Então, a gente pode dizer que a primeira coisa que você precisa pensar antes de implementar a inteligência artificial generativa nos seus processos é tenha processos bem definidos, tenha dados qualificados, né? Faça cadastros qualificados, mantenha seus dados sempre ali perfeitos Perfeito. para que você consiga tirar um resultado positivo disso. Se a sua empresa ela não tem isso bem estruturado, não é para você. Eu acho que assim, não é que não é para você, mas se a gente tentar fazer agora sem estruturar a base desse projeto, a coisa vai ruir, né? Sim. Então é exatamente isso. Eu quero, assim, e tem uma coisa muito importante, gente, que é o seguinte: lá atrás, quando surgiu a coisa do ChatGPT, que todo mundo começou a usar, começou aquele hype todo na IA generativa, meu time, as pessoas que trabalham comigo, a gente lá atrás tinha uma visão muito desconfiada disso, né? Ah, isso aqui vai ser só mais um hype, vai ser só mais uma dessas modinhas e tal. Só que essa tecnologia se mostrou com um potencial real de revolucionar os negócios, de revolucionar o mercado, né? Então hoje é aquela coisa, não há opção, não é uma opção não fazer. Se você não começar a olhar para a generativa, e a gente trabalha com alguns setores da economia, setor financeiro. Cara, empresa do setor financeiro que já não tem projeto de regenerativa, cara, já era, tá atrás, tá perdendo, não tem como, tem que fazer. O problema tem uma caminhada para chegar lá. Se você nunca fez um trabalho de qualidade de dados, de construir sua arquitetura de dados, seu data lake, né, enfim, tá na hora de fazer e fazer rápido, né? Porque não dá para ficar para trás. Sim. Sensacional. Eu acho, Ney, que era um ponto que a gente queria conversar com você também sobre o uso da IA generativa justamente para gerar diferencial competitivo, né? Porque assim, só usar o ChatGPT ou o ChatGPT Plus, não tô fazendo nada diferente do que todo mundo tá fazendo. Eu queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto também. Isso é interessante porque tinha essa desconfiança, né? Ah, e a generativa vai trazer diferencial competitivo? Depende como a gente usa. Por quê? Porque quando você abre a tela do ChatGPT, o que você está usando ali é o que a gente chama de modelo fundacional, né? É o modelo que foi treinado, entre aspas, de fábrica, né? Uhum. E ele potencializa o seu trabalho? Sim. Ele te deixa mais eficiente? Sim. Só que o mesmo modelo que você está usando é o mesmo modelo que todos os concorrentes estão usando. Então, o mesmo ganho de eficiência que eu vou ter, todo o mercado também vai ter. Então, na média, vai ficar tudo igual. Ou seja, não tem o diferencial competitivo, né? Eu vou ficar mais eficiente? Vou. Mas todo mundo vai ficar mais eficiente também. Então, não tem diferencial. Então, qual que é o ponto? O que a gente faz sobre isso? Hoje a gente já tem algumas técnicas, né, para trazer contexto para o modelo de IA generativa, contexto específico sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, sobre o meu setor. E esse contexto tem sim o potencial de gerar diferencial competitivo. É no momento que a IA generativa entende o meu negócio, entende o meu cliente, entende os meus níveis de serviço, os meus produtos. É a partir desse momento que aí a gente começa a ter, de fato, um diferencial competitivo que os outros não têm. E essa camada de contexto, de inteligência embasada em dados específicos, ela é construída dentro de casa. Ela não está nos modelos fundacionais. Muito Show de bom. bola. Agora a gente já está aqui caminhando para o final, infelizmente, nesse papo bom aqui, esse papo tecnológico, né, Gabi? Mas a gente
tem, infelizmente, que se despedir de você. E aí, Ney, eu queria. Agora é ficção, hein? É ficção, que nem aqueles relatórios de previsão, tendências para o mercado. Futurologia. Futurologia, vamos brincar de Futurologia. futurologia aqui agora um pouco, né? Isso é acadêmico, tem aí seu doutorado, tô brincando aqui por conta disso também, por conta da formação dele. Queria escutar você, futurologia, hein? Quais serão os próximos passos da inteligência artificial? Depois da IA generativa, já tem gente aí falando, eu sei que é outra coisa, a computação quântica, que isso vai chegar no mercado e que já está resolvendo problemas e não sei o quê. E aí, na IA, qual será o próximo passo? Conta pra gente aí, futurologia, vamos lá. Boa, legal, excelente pergunta. E assim, gente, é difícil de prever porque essa tecnologia ela avança muito rápido, mas muito rápido. É assustador, assim, né? Quão rápido as coisas evoluem, as coisas avançam. Agora, fato é, existe uma conversa na área da tecnologia sobre aquela história da inteligência artificial geral, né? Aquela inteligência que vai substituir o ser humano, que vai ser criativa. Aí, sobre isso, nós estamos muito longe disso, muito longe, sabe? Existe ainda um nível de sofisticação no entendimento humano, na forma como o ser humano aprende, executa ações, racionaliza, que aí nós estamos muito longe ainda de fazer isso acontecer com IA generativa. E a generativa hoje ela tem dificuldade para resolver problemas matemáticos simples, sabe? Pra você ter ideia? Então, assim, mas óbvio que isso vai avançar muito rápido. E não, por isso não é demérito algum para o que essa tecnologia se propõe, ela é extremamente eficiente e de fato vai revolucionar o mercado, né? Quando os cases de uso começarem a chegar. A gente tem visto um avanço muito interessante que são os agentes. O que são esses agentes? São uma nova feature, uma nova funcionalidade da IA generativa que agora permite que ela não apenas produza conteúdo, mas que ela execute ações, né? Então a gente consegue, o caso do vendedor autônomo é isso, né? Eu converso com o meu assistente, no final eu falo, beleza, fechou, quero comprar. Então ele consegue fazer a compra. Eu não necessariamente preciso sair desse ambiente conversacional com o meu assistente automatizado. Ele já consegue fazer a compra. Tem um outro caso interessantíssimo, utilizado, foi mostrado no Reinvent também, de uma empresa que fez uma modernização do seu sistema de seguro, né? O sistema é desenvolvido numa linguagem antiga, numa linguagem que ninguém do time mais entendia. Então eles usaram a generativa para entender esse código antigo, usaram os agentes para mapear as regras e construir uma primeira versão de códigos em uma linguagem mais nova que os desenvolvedores só revisavam lá, colocavam em produção. Então eles conseguiram acelerar, assim, coisa que eles faziam em 80 horas, eles reduziram para 5 minutos, coisa do tipo, Nossa, né? show de bola, né? Então, assim, Que isso. esses agentes eu acho que é a grande próxima aposta do mercado. Ainda tem muito pouca gente explorando essa nova funcionalidade dessa tecnologia. Quando o mercado começar a explorar isso de uma maneira mais robusta, eu acho que a gente vai ter muito case interessante, muita inovação. E, sinceramente, depois disso, eu não. Deus é que sabe o que esse povo vai arrumar. Porque, de fato, as coisas avançam muito rápido, mas ao invés de eu ficar preocupado, eu tenho uma postura, né? Eu fico empolgado, porque eu acho que tem De muita coisa legal estudioso, para né? Eu fazer. acho que pessoas acadêmicas, né, Gabi, tem mais, se estimula com esse desafio com o desconhecido, né? Eu acho que é Ex- mais ou menos isso, né? Obviamente, assim, existe. A tecnologia ela é uma ferramenta, você pode usar ela para construir coisas, você pode usar ela para o mal. Então, já existem, por Sim. exemplo, também casos de hackers utilizando IA generativa para gerar ataques hiper ultra Nossa. sofisticados. É aquela história, né, gente? Né, Então, gente? assim, isso é uma discussão, né, polêmica, mas, assim, é óbvio que existe uma discussão ética importantíssima que tem que ser Sim. feita. Eu acho que, assim, regulação é um negócio urgente da gente ter Sim. nas nações e nos tribunais superiores. Mas eu, particularmente, da minha visão de mercado, do que dá para fazer para gerar valor, para fazer diferença na vida do cliente, na experiência do cliente, a facilidade que a gente pode trazer
para a vida das pessoas. Só, eu sei que, né, eu tô estourando tempo aqui, mas eu vou contar um caso rapidinho. Lá na empresa a gente desenvolveu um produto interessantíssimo, chama Nuve. Metade da vida do médico é atender o paciente, a outra metade é preencher prontuário. Metade. Se você for conversar com o médico, ele, cara, metade da vida ele fica lá escrevendo, preencher prontuário. O que a 3Data fez? Desenvolveu um produto que escuta a conversa entre o médico e o paciente. No final da conversa, o médico vai lá, aperta um botão, ela gera o prognóstico para o médico validar, ele aperta outro botão, gera a receita, já vai tudo automático, você economizou metade da vida do médico que ele pode investir fazendo aquilo que é o que ele mais entrega de valor, que é atendendo pessoas, né? Então, esse tipo de coisa me deixa muito empolgado, que é o valor que a gente pode trazer real para a vida das pessoas com essa tecnologia. É justamente isso que a gente fala, ter desenvolver essas habilidades que são essencialmente humanas e humanizar também, né, Gabi, mais sua área aí de experiência do cliente, comercial, enfim, sei que são coisas diferentes, mas acho que uma toca na outra ali, né? Então, assim, eu acho que é trazer essa experiência humanizada. Quando você vai ao médico, você tá com uma, né, normalmente, assim, tem pessoas que são extremamente disciplinadas, né, que fazem ali o preventivo, mas assim... Chega sorrindo, fala assim, bom dia, doutor, estou morrendo, estou passando mal aqui. Super simpático. Super simpático, Não mas sou assim, eu. normalmente, infelizmente, a cultura que a gente tem, a gente vai procurar um atendimento médico quando a gente tá sentindo alguma coisa, tá vendo que não tem, né, que algo não tá caminhando legal ali, mas a gente precisa, às vezes, de um olhar, a gente precisa de uma atenção especializada, até para o médico identificar, Sim. poxa, isso aí é psicossomático, o que é isso, né? E a gente tem que ter as duas funcionalidades, né? A pessoa para tratar a pessoa ali mesmo, né? E ter esse cuidado, esse tato, essa empatia com a pessoa e ter a função de ter a funcionalidade de uma programação, de uma inteligência que faça todo esse processo burocrático que é de preencher prontuário, de registrar no computador, de fazer cadastro, fazer registro. Então, isso tudo é importante e tudo impacta, né? No resultado final, que é o bem-estar do paciente e o bem-estar da clínica como um todo. Exato. E é para isso, eu acho que a gente precisa quebrar esse preconceito, né, gente? Esse estigma, né? Você é sociólogo, né? Esse estigma de que a tecnologia é ruim, do que... É porque não conhece, né? Difícil, Aquilo que você não conhece, você tem medo do que você não conhece, né? Não. O desconhecido gera esse desconforto mesmo. Sim. E a gente acaba criando várias ideias, né? De apocalipse zumbi aí, de robôs e todo mundo. É uma loucura, é uma loucura. É uma loucura. E aí, assim, eu acho que é muito... Tudo passa pela educação. Eu sou apaixonada pela educação. Sim. A gente está envolvido, né, Gabi? Trabalha na Comissão de Direito Educacional da OAB. E, assim, é algo que toca justamente essa parte regulamentar da educação, que eu, particularmente, gosto muito. E falta muito isso lá na base, né? Sim. Na base, né? Hoje a gente já tem algumas iniciativas de ensinar tecnologia, ensinar computação desplugada para a criança, porque computação não é... O conceito em si da computação não acontece só na máquina, né? Exatamente. Tem coisas por Legal. trás, tem técnica por trás. Então, assim, mas isso ainda não é acessível, né? Então, assim, a gente ainda carece muito. E aí a pessoa chega na faculdade, vai para o mercado de trabalho com todos esses déficits, essas faltas, né? Vamos dizer assim, sobre esse ponto específico, né? Eu acho que a gente precisa falar mais disso. Acho que a gente precisa trazer mais pessoas que estão vivendo isso, que estão vendo o lado positivo de entrega de valor, né? E para os dois lados, né? Sim. Olha, inteligência artificial, o uso estratégico da inteligência artificial, ela nos torna mais humanos, de verdade. Isso não é clichê, gente. Quando é usado com estratégia, do jeito certo, nós temos a possibilidade de sermos mais humanos dentro dos nossos ambientes de trabalho, né? Dentro, quando a gente vai ser atendido. Então, assim, Perfeito. por um médico, por exemplo. Então, assim, isso é muito legal. Se a gente pensa na otimização do tempo ali da pessoa, ela tem tempo de ser gente, né? De ser ser pessoa, gente. de ser ser Tem uma humano coisa que o dentro. pessoal fala, a gente quer que humano faça trabalho de humano e máquina faça trabalho de máquina. Exato. Não queremos humanos fazendo trabalho de máquina. Exato. Esse é o ponto. Até Muito porque bom. a máquina faz melhor, né, gente? Então, assim... Com certeza. Sim, E o humano faz melhor também. E o humano Trabalho faz de humano. melhor Você já o trabalho viu de humano. música gerada por inteligência artificial?
né? É uma diferença, Arte quanto gerada você- por inteligência é artificial. outra Tem coisa, um né? caso de uma obra de arte gerada por inteligência artificial que ganhou um concurso. Beleza, gente, mas e todos as centenas de anos e de obras de arte e de coisas maravilhosas que foram feitas pela genialidade do ser humano, né? Nós estamos muito longe ainda de ter uma inteligência sim. artificial geral, sabe? Sim. É. E é isso, né? Eu acho que foi maravilhoso te receber aqui hoje. Obrigada a você que está aqui nos escutando, compartilhando esse momento legal com a gente aqui de bate-papo, né? Descontraído com o Neilson, que é um especialista que está vivendo isso, né? Vivendo, pegou aí desde o início lá, desde a parte preconceito até a utilização de fato da IA Exatamente. generativa e percebendo o valor e compartilhando um pouquinho. De vocês, com vocês, né? A gente tá aqui compartilhando com esse momento muito legal. Neilson, quiser falar um pouquinho dos seus canais também, onde as pessoas podem te encontrar, se alguém Boa. quiser conversar com você. fica à Legal vontade. demais. Gente, eu tô mais ativo no LinkedIn, né? Então, quiserem conversar comigo, me adicionem lá no LinkedIn. Neilson Crepaldi. Com o nome desse eu não escondo de ninguém. Eu não posso fazer nada de errado. Se colocar lá no LinkedIn, você me acha facilmente. Eu também tenho um projeto super bacana com a Jéssica Coelho, que é minha parceira. É um podcast chamado Data Talks Brasil. A gente tem feito isso há algum tempo, também com convidados. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Te convido aí também a procurar esse nosso podcast, o Data Talks Brasil. E é isso, né? Tô sempre aí também escrevendo conteúdo, produzindo algumas coisas. E vai ser um prazer bater um papo aí com quem tiver dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro. Bem, é isso, gente. Uma boa tarde, boa noite, boa manhã, se você ainda tem a manhã toda por aí. A gente agradece vocês por estarem aqui com a gente até agora e eu espero ver vocês de novo no nosso próximo episódio. Um grande abraço para vocês e um excelente dia, tarde ou noite, o que você preferir. Boa madrugada também. Vai É que, isso né? aí, um Valeu, grande pessoal. abraço, Muito obrigado. valeu e até mais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.